Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial, eu vou analisar um quiz lançado numa revista antiga, a Popular Electronics. De lá para cá, a eletrônica mudou muito, mas será que os conceitos também mudaram? Vamos lá? O desafio é mostrado na figura. Nesse tutorial, vou resolver o desafio 1. Exercícios sempre são bem-vindos, mas esses que têm pegadinhas, eu sempre tive alguma prevenção. A eletrônica é divertida e a pegadinha dificilmente tem alguma coisa a acrescentar, a não ser uma dorzinha de cabeça. Mas nesse caso achei interessante. Primeiro para mostrar que mesmo depois de mais de 60 anos, essa revista é de 1961, as bases da eletrônica não mudaram. Então, prepare-se, primeiro estude e aprenda com afinco os conceitos básicos da eletrônica, porque daqui a mais 60 anos, a eletrônica que conhecemos vai estar totalmente diferente, mas as bases vão continuar as mesmas. Assim espero. Naquela época, eu era um carinha como esse aí da foto, mais bonitinho, é claro. Pensava que sabia muito de eletrônica, nem imaginava o que me esperava. Nesse tutorial eu vou responder somente o desafio 1 e vou mostrar que a forma de analisar não mudou com o tempo, mas sim, é possível ser criativo. O professor Bairros tinha que fazer diferente. É isso que eu vou mostrar. Vou fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. No desafio a pergunta é, atenção no ponto A, todas as resistências são de 6 ohm e todas as fontes são de 6 volts. Claro que eu vou redesenhar. Pelo menos isso mudou hoje. Já não precisamos mais de papel e lápis. Veja o circuito 1 redesenhado. A pergunta é, qual a tensão no ponto A? Aqui é a primeira lição. Quando um ponto de tensão é indicado no diagrama, ele está referenciado ao terra. Por isso, o diagrama tem que mostrar o terra. Ele está lá, entre as resistências R3 e R4. Outra lição. O terra é simplesmente um símbolo de ligação comum. Normalmente, ele é desenhado no zero da fonte. Por isso, o terra é normalmente considerado 0 volt. Mas ele pode ser desenhado em qualquer outro ponto do circuito. O terra pode ser desenhado até no positivo da bateria. Então, a tensão que precisamos determinar é a tensão sobre R4 com o positivo do instrumento voltado para o ponto A. Simples assim. Essa poderia ser a questão. Sem o terra, sem o ponto A, ficaria mais fácil, não é mesmo? Era só perguntar qual a tensão sobre a resistência R4. Existem 3 formas de analisar um circuito de corrente contínua para determinar as tensões de correntes, formas que já existiam em 1961. A lei de Ohm, nesse caso o circuito deverá ser reduzido a uma fonte de tensão e a resistência equivalente. Então, determinando a corrente na fonte, a corrente total, depois é só distribuir. Nesse caso, temos 2 tarefas. A primeira é associar as resistências para determinar a resistência equivalente. A segunda é distribuir a corrente no circuito. Aqui tem um detalhe importante. Observe o sentido da corrente. Aí do positivo, o positivo da bateria está voltado para o terra. Pegadinha boa essa, hein? Esse é de longe o método mais usado entre os estudantes iniciantes e estudantes de eletricidade para o Enem e vestibular. Esse seria um método bem prático de aplicar aqui e resolver. Acredito que quem bolou esse desafio pensou na solução usando esse método. Os outros são a lei das malhas e a lei dos nós, a análise nodal. Mas tem outro método, que não sei se já era conhecido naquele tempo. Eu chamo do método do louco, porque quando eu mostro fica uma verdadeira loucura na sala de aula. Esse método, na verdade, é a lei de Ohm abreviada. Tudo baseado no fato de que a equação da lei de Ohm é uma equação linear. A tensão é proporcional à corrente em todos os pontos. No método do louco, eu vou encontrar uma proporção e aplico a lei de Ohm de trás para frente. Começo chutando a corrente ou a tensão em um ponto do circuito. Quanto mais longe da fonte, melhor. Vou fingir que já sei a resposta. Esse método só se aplica para os circuitos com uma fonte e somente com resistências, como esse do desafio. Que tal chutar que a corrente na resistência R4 é igual a 1 ampere? Vou chamar de I34, porque essa corrente passa pelas resistências R3 e R4. Agora é só distribuir o chute, isso é, ir determinando as tensões de correntes usando as regras básicas da análise de circuito, a lei de Ohm, a lei das malhas e a lei dos nós, a santa trindade. Agora a corrente de 1 ampere passando pela resistência R4 vai gerar a tensão de 6 volts, com o negativo para o ponto A. Como a corrente de 1 ampere também passa por R3, a tensão na resistência R3 também vai ser 6 volts. Essa eletrônica é muito simples. Agora é só somar as tensões de VR3 e VR4 e pronto! A tensão sobre R2 é de 12 volts.
Quanto à corrente R2, é só usar a lei de Ohm. 12 volts dividido por 6 ohm, isso dá 2 amperes. Simples assim. Agora é só usar a lei dos nós para determinar a corrente na resistência R1. A corrente que está entrando no nó A é a soma de 1 ampere da corrente I32 mais 2 amperes da corrente de R2. Então, está saindo para a resistência R1 a corrente de 3 amperes. A tensão sobre a resistência R1 é igual à corrente de 3 amperes vezes a resistência de 6 ohm. Isso dá 18 volts. Agora o passo final. A tensão na fonte. A tensão é a soma da tensão sobre R1 mais a tensão sobre R2, lei das malhas simples. Isso dá 30 volts. Agora é possível calcular o erro. Se o chute estivesse certo, a tensão na fonte deveria ser 30 volts, mas na real é 6 volts. Então o erro é 1/5. Se multiplicar cada medição por 1/5, pronto, teremos o valor real das medições. Então no método louco, você distribui o chute até uma medição bem conhecida, normalmente a tensão da fonte. Então descobre o erro. Conhecendo o erro, agora é fácil determinar a tensão pedida. A tensão VA, a tensão sobre a resistência R4. É só multiplicar o chute pelo erro. 6 vezes 1/5, isso dá 1,2 volts. Viu? Não podia ser mais simples. Mas cuidado com a resposta. É menos 1,2 volts. A referência, o 0 volt, é o terra. Você viu nesse tutorial que a eletrônica evoluiu, mas os conceitos básicos continuam os mesmos. Mas claro que os professores ficaram mais livres para mostrarem aqueles métodos que não são tão tradicionais assim. Isso tudo para deixar a eletrônica mais divertida. E até os desafios podem ser divertidos. O mais importante é estudar sempre. Na verdade, para sempre. Essa é a sina do técnico eletrônico. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!